Amém? Glória a Deus, aleluia. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia ali em Gálatas, no capítulo 5. Quero compartilhar algo da palavra de Deus. Nós temos falado nesses dias, e essa é a terceira semana, nós temos uma série de mensagens a respeito da vida no Espírito, de viver. Sabe que eu compartilhei isso algumas semanas atrás, que a maior dificuldade do ser humano, nós, homem, cristão, eu vou te falar, não é o diabo. Que a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele, nosso problema não é o diabo é fácil de resolver, desde que você não dê brecha. Você bate o pé, ele é igual como que fica ladrando, quando você bate o pé e sai correndo, esse é o diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então o problema nosso não é o diabo, o nosso problema, fala para o irmão que está ao seu lado, é a carne. Não é a carne que a gente vai comer agora, não é essa, calma, não é esse o problema, essa a gente resolve ela também, aleluia. Mas é a natureza pecaminosa. Deixa eu te falar, meu irmão, por mais que você repreenda, tente expulsar, ela continua aí. Como eu disse, né? Achou que ia tentar matar o velho homem afogado e ele sabe nadar. A carne está aí, meu irmão. Sempre o Espírito milita contra a carne. Até a gente ir para a glória, irmão, nós sempre vamos ter essa luta. Eu falo que todo cristão verdadeiro é bipolar. Sabe o que é bipolar? Tem duas coisas assim. Nós temos duas naturezas dentro de nós, a natureza do Espírito e a natureza caída, a natureza da carne, sim ou não? O apóstolo Paulo, ele disse, muitas vezes o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu faço. Se fosse nos dias de hoje a gente ia falar, procura um terapeuta. Por quê? Estranho? Porque nós temos duas naturezas dentro de nós. A questão é, por qual nós somos guiados? Quantos querem ser guiados pelo Espírito de Deus? Eu quero, meu irmão, sabe? O cantor Thales Roberto, não sei quantos conhecem, é um cantor bem diferenciado, grita bastante, mas ele tem letras muito interessantes. Ele tem uma música dele que chama assim, que na letra da música diz, Deus, eu não confio em mim, porque nunca confie na sua carne. A pessoa tem lá problema com álcool e fica lá passeando na adega. Não, eu sou forte. Forte aqui, rapaz. Não confie na sua carne. Não confie na sua carne, porque a carne é traiçoeira. Nós temos que cortar o mal pela raiz. Aquilo que te faz pecar, corta fora. Com a carne não se brinca. Quantos estão entendendo? A pessoa tem problema com pornografia, fica passeando na rua das meninas, irmão, vai dar problema. Fica lá na internet vagando, aparece aquelas coisas, irmão, corta fora. Corta a internet. Resolva, com a carne não se brinca. Fala para o irmão que está ao seu lado, não brinque com a carne, aleluia. Nós falamos na semana retrasada sobre algumas verdades a respeito do Espírito. Falamos que nós devemos andar no Espírito, que andar na carne mata. Tem muito crente aí, eu estou indo no culto, mas não estou sentindo mais nada, porque fica brincando com o pecado, aí morre. Falamos que quem anda na carne é inimigo de Deus, e quem anda na carne não agrada a Deus. Isso é sério, isso não é brincadeira. O apóstolo Paulo chamou muita atenção, principalmente da igreja de Corinto, porque eram carnais. Falamos a semana passada a respeito de como que ouvirmos a voz de Deus, a maneira como Deus fala conosco. Falamos que Deus fala conosco através da sua palavra, que Deus muitas vezes fala conosco através de impulsos, que Deus fala conosco através de sonhos, através de visões, através de irmãos que têm dons, muitas vezes até através de uma voz audível. Não sei se alguém aqui já ouviu a voz de Deus audível, eu não ouvi não, mas ainda não, aleluia, eu vou ouvir Danilo, isso é maravilhoso, aleluia. Hoje eu queria que nós falamos sobre vencendo a carne. Quantos querem vencer a carne? Deixa eu te dizer uma coisa, a carne você não vai conseguir matar, ela vai continuar aí. Você vai precisar vencê-la diariamente. Ali em Gálatas capítulo 5, nós vamos ler todo o capítulo 5, por isso eu quero que você acompanhe na sua Bíblia aí, na sua versão. Eu vou ler aqui na versão da NVI, da Nova Versão Internacional, mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia. O apóstolo Paulo, só para você entender, dando orientações ali para os Gálatas, porque eles estavam a ter problemas, porque estavam se levantar ali em Gálatas, falsos profetas que estavam a dizer que não é só crer em Jesus que você é salvo, não, você precisa se circuncidar, você precisa cumprir a lei de Moisés para você ser salvo. E olha só o que o apóstolo Paulo disse, Gálatas 5:1 diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu digo. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer.
caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que ele não está obrigado a cumprir, que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós guardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão e nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que eu continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Baixe sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós te damos graças por estarmos aqui nesta manhã. Sabemos que o que faz diferença na nossa vida é a tua palavra, não é a palavra de homem, não é a especulação humana, mas é a tua palavra, Jesus. E nós queremos nessa manhã ouvir a tua voz, a direção do Senhor para as nossas vidas, porque nós queremos viver e andar pelo Espírito, e queremos poder mortificar a nossa carne para vivermos segundo a tua vontade para nós. Por isso, nesta manhã, Senhor, fala conosco, que a tua palavra possa nos lavar, nos alimentar e nos transformar para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Não sei se você já teve essa experiência aqui. O apóstolo Paulo está falando uma coisa muito interessante, mas eu já tive às vezes pessoas que às vezes quando pecam, geralmente elas têm a tendência de falar assim: sabe como é que é, né? A carne é fraca. E geralmente eu respondo: fraca é o seu argumento. Porque quando o Senhor Jesus disse que a carne é fraca, Ele não estava a falar de pecado. Eu quero que você veja isso. Abra aí a sua Bíblia, ali em Mateus capítulo 26. Nós vamos ler a partir do versículo 36 para entender. Porque quando uma pessoa peca, sinal que a carne dela não está fraca, ela está forte. A carne é fraca para outra coisa, eu quero te mostrar isso. Olha só, Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36, diz assim: Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se.
Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou. Que situação, né? Os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando o Senhor Jesus está a falar aqui para os discípulos que a carne é fraca, não é por causa do pecado. A carne é fraca para buscar Deus. Porque se fosse para ficar a noite inteira jogando videogame, ia dormir sim ou não? Por que para orar dorme? Deixa eu te falar, a carne ela é fraca para buscar as coisas de Deus. A carne ela não quer buscar Deus. A carne ela não quer levantar de manhã para ir para o culto. A carne ela não quer passar a noite orando. Quem já orou aí de madrugada? Aleluia. Eu já teve vezes que eu comecei a orar à noite e o amém foi só de manhã. Porque a carne é fraca para buscar Deus, ela não consegue buscar Deus, ela não tem força para isso. E o Senhor Jesus estava a falar justamente isso. Não tem nada a ver com pecado. Mas tem gente que usa isso para dizer, para querer justificar a falta de andar do espírito dele. Está andando na carne, cede para a carne. Sabe como é que é, né? A carne é fraca. Não, na sua vida a carne está forte, porque é ela que está comandando e dominando. A nossa carne ela não vai ter vontade de buscar Deus. Geralmente quando você se dispõe para orar, não sei quando já tiver esse sentimento, às vezes os primeiros momentos que você está ali para orar, é uma luta, porque você tem que levar a sua mente cativa, porque às vezes ela fica querendo vagar, às vezes ela está, quando você vai ler a palavra, você está lendo, daqui a pouco você leu a página toda e você fica, o que eu li? Porque a carne não quer buscar Deus. Você entende isso? Mas o Espírito está pronto. Quando você decide, eu vou orar, eu vou buscar a Deus, eu vou, e você se decide, o Espírito está pronto. E quando você começa a exercitar o seu Espírito, ele toma a frente. Nós tivemos o nosso encontro aqui alguns domingos atrás, foi uma benção, sim ou não? Foi glorioso. Mas quando a pessoa pensa, eu vou passar o dia inteiro trancado no espaço da igreja, com aqueles dia lindo, maravilhoso, cheio de sol, a carne não quer ficar aqui dentro não, sim ou não? Só que depois que ela está aqui, onde Deus começa a falar com ela, a sensação é o quê? Eu não quero ir embora. Não é estranho isso? Por quê? Porque o espírito está pronto, é a carne que é fraca. Por isso que um verdadeiro cristão nunca deve ser guiado pela carne. Porque na carne é onde estão as nossas vontades. E um cristão não deve ser guiado pela vontade. Por que você não foi? Porque eu não estava com vontade. Você acha que isso é do Espírito, sim ou não? Não. O verdadeiro cristão, ele não é guiado pela vontade dele. Há uma frase que diz assim: quem vive por emoção não vive por princípios. Quem vive por princípios não vive por emoções. Você é conduzido pelos princípios da palavra de Deus ou pelas suas emoções? Eu não estou sentindo, eu não vou. Você acha que isso vai dar certo? Não. Princípios da palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz para mim, não deixemos de congregar, eu não vou deixar. Você fala, se todo domingo você tem vontade de ir. Não, mas eu não sou guiado pela minha vontade. Eu não sou guiado pelas minhas emoções. Eu não sou guiado pelas minhas circunstâncias. Eu sou guiado por princípios da palavra de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado, seja guiado pelos princípios da palavra de Deus. Eita, aleluia. A carne não quer buscar Deus. É isso que nós precisamos entender. Nós temos que tomar muito cuidado para não sermos conduzidos e guiados pela carne. Mas eu quero que nós vejamos aqui nesse texto de Gálatas que nós lemos, porque aqui o apóstolo Paulo ele deu uma orientação fantástica, porque estava a ter falsos profetas no meio, falando asneira, coisas que não eram acerca do evangelho. Mas depois, logo em seguida, o apóstolo Paulo diz: ei, se você andar no Espírito, você não vai satisfazer os desejos da carne. A melhor forma de nós discernirmos o falso ensino é andarmos no Espírito. Você entende isso?
Por quê? Profetas tem muitos, vozes tem muitas, ensinamentos aos pontapés. Você vai no YouTube, é o que não falta. A questão é, tudo está de acordo com os princípios da palavra de Deus? Não, nem tudo. Como é que você vai discernir? O apóstolo Paulo diz, anda no Espírito. Tinha pessoas que eu já ouvi, peneirava, rapaz, mais da metade que essa pessoa está falando não está na Bíblia. Já não vou escutar mais, porque eu quero estar firmado na palavra de Deus. Amém? E aqui o apóstolo Paulo, ele fala sobre essa questão dessa orientação, mas depois ele identifica os frutos da carne. E eu quero que a gente veja isso, porque hoje nós estamos numa geração onde as pessoas muitas vezes elas não querem, com medo, e eu sei que isso até é um certo medo do legalismo, porque o legalismo, o evangelho legalista, ele criou uma lista do pode e não pode, que é horrível. Isso pode, isso não pode, isso aqui, e criou um monte de leis. Mas a nossa lei é o Espírito Santo de Deus, amém? Nós devemos ser guiados por ele. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele identificou coisas que são pecado e são frutos da carne, obras da carne que são manifestas. Eu quero que nós vejamos isso, porque deixa eu te falar, tem algumas coisas que até parecem grosseiras, mas são outras que, se a gente não tomar cuidado, o cristão, ele está naquele meio, e aquilo é obra da carne, e aquilo é sério, aquilo é pecado, aquilo não é brincadeira. Olha só o que diz ali, Gálatas capítulo 5, olha só o que diz o versículo 19, ora, as obras da carne são manifestas. Primeiro, imoralidade sexual. Eu vou te fazer uma pergunta, mas é retórica, não precisa responder. Você sabe o que é imoralidade sexual? Vou te fazer uma outra pergunta. Sexo é pecado? Não, foi Deus que criou. Eu me lembro quando eu e a Ediane estávamos para casar, nós fizemos um curso, que é o curso de noivos, e o pastor, ele fez justamente essa pergunta na época. Sexo é pecado? Porque tem gente que começa a falar de sexo e só fica com vergonha, né? Você fica meio assim, falando de... Isso foi uma coisa que Deus criou. Deus não criou o homem na hora de criar o órgão genital, chamou o diabo, ele não fez isso. Deus criou tudo, sim ou não? Só que Deus, ele criou para um propósito, e o diabo destruiu e distorceu. Por isso que aqui ele fala sobre imoralidade sexual. Qual que é o sexo moral? O bíblico. Deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só. Percebeu a sequência? Primeiro o homem deixa a casa dele, e para isso ele tem que ter condição financeira para bancar o negócio. Meu filho já perguntou, pai, quando é que eu vou poder namorar? Simples, quando você tiver dinheiro. Eu não vou bancar namoro de ninguém. Já está lascado, né? Porque vai demorar. Deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher, vai casar. Por último, os dois se tornarão uma só carne. É depois do casamento. Tudo que seja fora isso, vou te falar, vou deixar bem claro, é pecado. Não tem outra conversa, não tem negociação. Eu gosto muito do testemunho do Gabriel e da Ju, não sei se eu posso falar aqui, acho que eu posso, né? O Gabriel e a Ju, quando eles se converteram, eles já namoravam. Na verdade, a Ju se converteu primeiro, né? E o Gabriel, como ele é um namorado muito ciumento, ele começou a ir para a igreja só para cuidar dela ali. Está indo muito lá, né? E eles namoravam, eles eram do mundo. Como que é o namoro do mundo? Deixa eu te falar, com o pecado não se brinca. O pecado, no momento parece ser bom, mas o salário dele é morte. Você fica brincando com o pecado hoje, lá na frente você vai estar morto, não vai estar tintindo mais nada. Não sei o que está acontecendo. Eu sei, está brincando com o pecado. Por isso o pecado não é negociável. Fala para o irmão que está do seu lado, o pecado não é negociável. A Bíblia dá nomes. A pessoa que pratica sexo antes do casamento, a Bíblia chama de fornicação, é pecado. Não faça isso. Pare com isso. Sexo fora do casamento com outra pessoa que não seja o seu cônjuge é adultério, é pecado. Porque esse do adultério é uma coisa mais óbvia. Tipo, é óbvio, mas hoje em dia tem muita gente que faz, infelizmente. Sexo antes do casamento hoje no mundo é normal. Normal, o que é? Dormir com o namorado, isso é normal. Isso não é normal, uma ova, é pecado. O que a Bíblia diz que é pecado, continua sendo pecado. E nós temos que nos afastar do pecado, para vivermos uma vida santa e reta em Deus, porque isso são obras da carne. Isso é sério. O que o apóstolo Paulo fala aqui é muito sério, porque ele fala, ele identifica cada uma das obras. Nós vamos falar aqui rapidinho, por causa do nosso horário.
mas depois ele fala das consequências da obra da carne, e com isso não se brinca. Amém? Segunda coisa que o apóstolo Paulo fala aí no versículo 19: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza. Deixa eu te fazer uma pergunta: você sabe o que é impureza? Vou te dar um exemplo. Vamos pensar que a gente pega aqui essa água, eu acredito que deve ser água mineral, né? Quando você beberia essa água? Porque tá? Tem a ver com a quantidade de sujeira que eu coloco? Não. Uma gota que seja é impuro. Hoje em dia tem muito crente que é assim: não, eu tenho uma vida boa, é só um detalhezinho ou outro. O detalhezinho ou outro que você negocia é impureza, te torna impuro. E somente o sangue de Jesus para nos lavar, nos perdoar. Nós devemos confessar os nossos pecados, como 1 João 1,9 diz: confessai os vossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Quantos estão entendendo? Por isso a impureza não deve fazer parte da vida do cristão, porque isso é obra da carne. Não tenha pecados de estimação, não brinque com o pecado, abandone tudo aquilo que possa parecer de alguma forma algo que seja impuro. Elimine amizades impuras, e quando você está com aqueles amigos você fica falando abobrinha, elimina. Sites, rede social às vezes para alguns é problema. Elimina a impureza em nome de Jesus, amém? Terceira coisa que o apóstolo Paulo fala aí, ainda no versículo 19: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e o apóstolo Paulo falou: ei, não use da liberdade que vocês têm para transformar isso em libertinagem. Muitos em embriaguez. Já te dá a liberdade de você beber, mas você não pode se embriagar. Um exemplo. Então tem muitas pessoas que transformam a liberdade que tem em libertinagem. E isso é obra da carne, irmão. Amém? Aleluia. Quarta coisa que o apóstolo Paulo fala aqui, no versículo 20 ele diz: idolatria. No nosso país isso pega, porque idolatria não é só a questão das imagens de artistas, cantores, né? Tem a idolatria religiosa, que tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus é idolatria. Cultura, e eu observo muito isso, não sei quantos vão concordar comigo. Desde que seja trabalho é justificado. Eu não vou na célula, não vou no culto, mas é trabalho. Mas quem diz que isso justifica alguma coisa? Quem é o primeiro na nossa vida? Sabe que os 10 mandamentos, quando foi dado ali através de Moisés, por mais que as pessoas não tinham condições de cumprir a lei, porque não tinham o Espírito Santo de Deus, os 10 mandamentos revelam o coração de Deus. A vontade de Deus é que você não mate, a vontade de Deus é que você não adultere. Sim ou não? Quantos estão entendendo? E um dos 10 mandamentos, a vontade de Deus é que você separe um tempo para Ele. Guarde o seu sábado para santificá-lo. Não tem que ser o sábado, mas você tem que separar o tempo de Deus. Deixa eu te falar, tem gente que brinca com as coisas de Deus. Quantas horas você tem na semana? 24 vezes 7. É bom, quem é bom aí? Dá bastante. Aí a pessoa tem 2 horas na cela e 2 horas no culto. E calha de fazer alguma coisa, o que ela corta? Ela corta o tempo de Deus. 168 horas. Dessas 168, falando aqui na nossa realidade de célula de culto, 4 horas é célula de culto. A pessoa ainda tem outras 164. Aí a pessoa precisa receber uma visita, ela recebe bem no dia da célula. Aí a pessoa precisa receber uma visita, ela recebe bem no horário do culto. Fala, como é que eu posso depois ter coragem de falar que eu amo a Deus acima de todas as coisas? Você está entendendo? Isso aí é muitas vezes a pessoa pegando a liberdade que ela tem e transformando em libertinagem, negociando as coisas de Deus. Deixa eu te falar, meu irmão, você é livre. Cada um vai colher aquilo que semear. A questão é, poucas vezes nós temos a oportunidade de demonstrar quem é mais importante na nossa vida. São poucas as vezes. Você entende isso? Eu ouvi um testemunho de um pastor americano, o pastor Bill Johnson. A esposa dele, eu já contei isso aqui uma vez, a esposa dele faleceu de câncer, de cancro. Na mesma semana que ela faleceu, domingo, ele estava pregando no culto. E o pessoal foi perguntar, pastor, o senhor está de luto? E ele falou, o quê? Poucas as vezes eu tenho a oportunidade de expressar para Deus que Ele é o primeiro na minha vida. Agora que eu tenho a oportunidade, você vai me tirar disso? Você entende isso? Porque ou Deus verdadeiramente é o primeiro, ou
irmão, não tem segundo para Deus. Quantos estão entendendo? Aleluia, aleluia. Mas vamos lá. Por isso temos que eliminar a idolatria da nossa vida. Quinta coisa que ele fala, vamos ser rápido aqui. Versículo 20, idolatria, feitiçaria. Esse é um grosseiro, dificilmente um cristão faz feitiçaria, apesar que tem uns que parecem, né? Faz simpatia, eu estou orando para aquele irmão. Isso aí já é macumba já, irmão, calma aí. Não é assim não. Não tem gente que parece, não, mas eu amarro ele é meu, ninguém... Não, para com isso aí já é outra coisa. Eu falei isso para ela, aleluia. Mas se eu fosse casar com todas as que falaram que Deus falou para ela que ia ser, eu estava enrolado, aleluia. Mas muito bem, vamos lá, vamos para o próximo. Sexto, Gálatas 5:20, idolatria, feitiçaria, ódio. Sabe qual que é a definição de ódio? Não é uma raivazinha qualquer, é uma repulsa, ao ponto de que você não quer ver a pessoa nem pintada de ouro. Se a pessoa estiver num passeio, você pula o passeio só para não chegar perto da pessoa. Você já viu isso? Não, isso é sério, isso o cristão não deve ter não. Sabe que aqui, o ser humano ele tem um problema sério, né? Em vez de ele resolver os problemas, ele simplesmente quer cortar o laço. Ele odeia aquela pessoa, não gostou daquela pessoa e cortou. Principalmente às vezes quando é família, né? É muito comum, principalmente cá em Portugal, eu falo porque a gente vive mais nessa realidade, familiar que não fala com o outro há anos. E não quer ver nem pintar de ouro. Se tiver no evento de família, se ele for eu não vou, se eu for ele não vai. Isso não deve fazer parte da vida de um cristão. Isso é a repulsa pela pessoa, isso é um ódio. Você entende isso? Nosso coração deve ser: perdoai as nossas dívidas, da mesma forma como nós temos perdoado aquele que nos ofende. Muita gente ora o Pai Nosso. Essa semana eu estava dando aula para uma aluninha minha, que eu estou tentando levar a família deles para Jesus, né? E nós fomos tocar uma música justamente, que é a música Pai Nosso. Eu falei: você conhece essa música? Eu falei: é do Pai Nosso. Ah, conhece a oração do Pai Nosso? Aí ela falou a oração inteira. Eu falei: ah, legal. Aí eu peguei essa parte. Você entendeu o que você falou aqui? Perdoe as minhas dívidas assim como eu tenho perdoado aqueles que me ofendem. Você percebeu que o princípio de Deus é: você vai ser perdoado na medida que você perdoar? Tem gente que não pensa nisso. Não, eu quero ser perdoado de todos os meus pecados. E os da volta, você perdoa? Ah, não, aquele ali, eu até perdoo, mas sobe na minha frente. Como é que perdoa isso? Quantos estão entendendo? O ódio não deve fazer parte do coração do humano. Por isso, se existe alguém ainda que quando você pensa nela, há um sentimento dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Esse é o coração de Jesus. Amém. Outra coisa, o apóstolo Paulo falou, vamos ser rápido aqui, Gálatas 5:20, ele diz: idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia. Sabe o que é discórdia? É o contrário de concordar, é o discordar. É horrível você querer andar com uma pessoa que fica discordando tudo de você, sim ou não? É horrível. Não, não é horrível, é péssimo. Por isso, se tem uma pessoa que fica toda hora criando discórdia, ele é toda vez o do contra, ele é toda vez ele não concordo. E geralmente o que fala que não concordo, vamos pensar até nível de igreja aqui, ele nunca fala para o pastor, só fala pelas beiradas à volta. Fala para os irmãos, mas nunca fala para o pastor. Irmão, isso é criar discórdia, irmão. Isso aqui a Bíblia diz, sabe o que é? Obras da carne, carnalidade. Isso é sério. Vamos voltar. Próximo. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme. Vocês consideram uma pessoa ciumenta? Sim ou não? Às vezes. Existe aquele ciúmezinho natural. Agora, a Bíblia diz que nós não devemos arder em ciúmes, né? Tem um ciúme que já não é saudável. Tem ciúmes aí fora que você não é meu, não é de mais ninguém. Vai lá e mata a pessoa. O negócio é assustador. Isso já é o arder em ciúmes, é ser consumido pelos ciúmes. Bom, isso é obra da carne, irmão. Isso é um problema. Nono, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira. Vocês se consideram uma pessoa irada? Não, eu sou manso e humilde de coração. Eu costumo dizer que só tem 3 tipos de pessoas que me deixam louvor. O pessoal fala que qualquer hora no ensaio que eu vou ter um ataque do coração aqui. Esse negócio de ser músico é complicado por causa disso. Mas se nós somos consumidos pela ira, isso é um problema. Jesus disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Eu vou te falar, antes de eu casar eu achei que eu era calmo. Sério?
não sei quando, o primeiro ano de casado, aí você não lembra como é que é. Eu falo, olha, irmão, glória a Deus que eu não joguei ela pela janela e nem vice-versa. Aleluia, o Senhor nos livrou disso. Mas o primeiro ano é complicado, sim ou não? Né? Fala, Espírito Santo, me ajuda, Senhor. A ira está aflorando aqui. Preciso ter mais o fruto do Espírito na minha vida. Não é fácil. A Diane, a gente estava, acho que foi ontem que a gente estava falando, né? Que ao invés de eu falar para ela que ela é a pessoa que mais me irrita, eu falei, não, você é a pessoa que mais me ensina a andar no Espírito. Aleluia. Porque no relacionamento conjugal, quem é casado sabe o que eu estou falando. Tem hora que não é fácil, ou não? Eu lembro no primeiro ano de casado, eu sempre fui muito espiritual, irmão. Aleluia. Até as orações eram. Tinha hora que eu não aguentava mais ela. Eu falava, Deus, eu falei até que a morte nos separe. Então, por favor, ou o Senhor leva ela, ou o Senhor leva eu, porque eu não aguento mais. Ainda bem que o Senhor não atendeu, aleluia. Porque se a gente deixar ser consumido pela ira, irmão, é um problema. Devemos ser guiados pelo Espírito, amém? E às vezes ali é o momento. Às vezes está ali irado, flor da pele, melhor coisa, olha, fecha a boca, espera passar, daqui a pouco volta, está mais calmo, deixa o Espírito, vai orar. Tem um videozinho na internet rodando aí, né? O marido que descobriu o segredo de parar de brigar com a mulher. Já não sei quem já viu esse vídeo, né? Quando a mulher chega gritando, ele põe o joelho no chão, Senhor, abençoa minha família, abençoa minha esposa. Pronto, não briga. É uma dica aí, aleluia. Vamos lá. 10º, que o apóstolo Paulo fala aí no versículo 20. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo. Vocês se consideram uma pessoa egoísta? Sabe que egoísmo é aquela pessoa que só pensa em si. É aquela pessoa que tipo, olha, eu estou cansado de falar de mim, fala você de mim agora. É aquela pessoa que só pensa em si. É aquela pessoa que na célula, ela faz de tudo para que a célula seja um lugar melhor para ela. Isso é pensar só em si. Aquela pessoa que não, eu tenho que ver aqui o que é melhor para mim. Isso é egoísmo, irmão. Nós temos que tomar muito cuidado, porque isso é obra da carne. Nós temos que pensar nos demais, assim como o Senhor Jesus pensou. Ele sofreu dano para que hoje nós tivéssemos vida. Às vezes nós vamos sofrer o dano, meu irmão. Às vezes nós vamos pagar mais. Nós ficamos numa época, 1 ano, tomando Herbalife. Alguém já tomou Herbalife aí? Negócio ruim pra caramba, pelo amor de Deus. Mas nós ficamos 1 ano tomando Herbalife e pagando, que não é barato, só para alcançar um casal para Jesus. Quando eles foram para a igreja, a gente parou de tomar, aleluia. Porque é ruim aquele negócio. Emagreci nada. Porque às vezes nós vamos pagar um preço maior para alcançar pessoas para Jesus, pensando no outro, não sendo egoísta e pensando em si próprio, pensando no que eu vou ganhar com isso. Eu não ganhei nada, eu só perdi. Quem ganhou foi o reino, que foi uma pessoa salva para Jesus, aleluia, amém, aleluia. Próximo, ainda no versículo 20, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões. Dissensões é você criar uma panelinha. Dissensões e facções são parecidos, né? De você criar ali dissensões. Não, porque o apóstolo Paulo, ele chamou a atenção à igreja de Coríntios. Ei, eu ouvi dizer que vocês estão falando aí, eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo. E o apóstolo Paulo falou, por acaso o Apolo morreu por vocês na cruz? Foi Jesus. A pessoa chega lá em Guimarães e a Vânia fala assim, não, eu não sou do pastor Danilo, eu sou do Gabriel. Fala, só porque ele tem cabelo? Não foi nem eu, nem o Gabriel, nem de nós que morreu. Foi Jesus que morreu. O que nos une é Cristo. Não tem que haver dissensões. Nós temos as células, amém? É uma benção? Porque é o momento a gente compartilha tudo. Mas isso não é dissensões, isso é para... Compartilhamos ontem no é que nós temos a preocupação de que todos sejam cuidados. Todos estejam num grupo pequeno, um lugar onde você pode pedir oração, um lugar onde você pode compartilhar, um lugar onde às vezes você pode tirar uma dúvida. Sim ou não? Na nossa célula mesmo, quinta-feira, a pessoa tem uma dúvida aqui. Isso é nesse momento de compartilhar. Mas não dissensões, nós somos a mesma família, amém? Aleluia. 12º que o apóstolo Paulo fala, facções, cria facções, é mais ou menos a mesma coisa. 13º, ali no versículo 21, inveja. Você fala, não, crente não tem inveja, não. Eu já vi pessoa, olha aqui para mim, cristão, se meter em dívida, porque viu que o irmão comprou um carro mais novo, e ele pensou, não, eu também tenho que comprar, foi lá e fez um financiamento só para ter um carro mais novo também. Era português de certeza? Não, mas era carnal mesmo, aleluia.
Por quê? Sabe o que é isso, irmão? Isso é fruto de inveja. Nós temos que celebrar quando algum irmão conquistou, falar, pai, que bênção, aleluia. Se o irmão conquistar uma casa grande, ter churrasqueira, amém, irmão, chama nós para ir lá comer churrasco também, aleluia. Como diz um conhecido nosso lá do Brasil, falou, você não precisa ser rico, irmão. Você só precisa ter amigo rico, aleluia. Você vai na casa dele, tem lá o Pedro, tem piscina, para quem não sabe, lá no prédio dele. Você vai lá, você é amigo do Pedro, vamos ali, Pedro. Não precisa ter inveja. Ele tem, eu não tenho, irmão. Nós somos a mesma família. Quando um celebra, todos celebram. É chorar com os que choram. Já tem piscina e fome de rico, aleluia. Temos que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. O irmão comprou um carro novo, aleluia. O irmão comprou uma casa, aleluia. O irmão, olha, prosperou, Deus, amém, irmão, aleluia. O reino de Deus vai avançando, em nome de Jesus. Sim, sem inveja uns dos outros, amém? 14º que o apóstolo Paulo fala aqui, tudo isso fruto das obras da carne. A inveja, a embriaguez, orgias. Inveja, embriaguez. Ei, olha aqui para mim. Beber vinho é pecado? E beber cerveja é pecado? Cerveja é. Deixa eu te falar, não tem nenhum lugar na Bíblia que fala que beber bebida alcoólica é pecado. Não existe isso. O pecado é embriagar. Qual é o limite? Cada um tem seu limite. Tem gente que bebe um dedo assim já. Mas tem gente que, pelo amor de Deus, bebe uma garrafa e nem se mexe. É impressionante, sim ou não? Já viu esse? Fala, rapaz, não sei como esse cara consegue. Cada um sabe o seu limite. Agora, o embriagar é que é o problema, irmão. Se você bebeu e aquilo alterou você, saiba que você está embriagado. Porque o embriagar não é aquele que depois você não lembra. Isso aí já é o extremo da embriaguez. A partir do momento quando as suas emoções estão alteradas, você está mais animado do que o normal, está falando mais do que o normal, que já não é você, já é o álcool falando, você está embriagado, irmão. Isso é pecado, isso é obra da carne. Você entende isso? Isso é sério. Você tem que saber o seu limite. Você pode beber ali um bom vinhozinho, um Casal Garcia, um vinho verde branco. Você toma ali, é saboroso, mas você vai no seu limite. Amém? Para que através da nossa vida o Senhor possa ser glorificado, porque passou disso, irmão, obra da carne. 15º que o apóstolo Paulo fala: inveja, embriaguez, orgia. Você sabe o que é orgia, irmão? Esse negócio é sério. Eu sei que não é uma palavra muito habitual, mas a gente não pode falar em voz alta porque tem criança aqui no nosso meio, aleluia. Mas é uma coisa terrível. Aí você fala, não, mas crente? Não, crente jamais faria isso. Uma vez eu vi um caso de um casal numa igreja que ele estava tendo problemas sérios com isso. De um casal tendo relacionamento com outro casal, os 4 ali na bagunça, dentro da igreja, irmão. Isso é pecado, isso é obra da carne. Olha só suas paixões. Olha só o que diz o final do versículo 21. Aqueles que praticam essas coisas, isso é sério. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aí fica sério, né? O apóstolo Paulo está escrevendo isso, não é para incrédulo não, ele está escrevendo uma carta para a igreja. Ei, se tem aí na igreja gente que está praticando isso, saiba que os que tais praticam essas coisas, umas parecem mais grosseiras, outras menos, mas todas elas são obra da carne, não herdarão o reino de Deus. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala assim, vou simplificar para você, não é salvo, vai para o inferno, ponto final. Porque é carne, irmão. Deixa eu te falar, você ir para o culto do domingo de manhã não é garantia de salvação. Salvação é crer no Senhor Jesus e viver segundo a fé que você recebeu, andando no Espírito, aleluia, amém? Você crê nisso? Aleluia. Agora, todas essas obras da carne é um problema para nós, sim ou não? Não é o diabo, é a obra da carne. E aqueles que praticam isso, como nós vimos, não vão herdar o reino de Deus. Como nós conseguimos vencer a carne? Pergunta para o irmão que está ao seu lado, e aí, como é que você vai vencer a sua carne? No
versículo 24, o apóstolo Paulo fala, Gálatas 5:24, ele diz: os que pertencem a Cristo Jesus. Quantos pertencem a Cristo aqui? Sabe que pertencer significa que Ele é o dono, Ele é o Senhor, Ele manda e eu obedeço. Aqui, os que pertencem a Cristo Jesus fizeram o quê? Crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Irmão, é pegar a carne, crucifica ela. Não que você vai fazer isso de forma literal, mas você está crucificando a sua carne em Cristo. A sua carne quer isso, você fala não. A carne quer pecar, quer pegar uma mulher que não é sua, não. A carne quer ficar lá irada, não. A carne quer criar divisões, facções, não. Você se posicionar, falar, eu vou andar no Espírito, não é na carne. A sua vontade está querendo isso. Eu não sou guiado pela minha vontade, eu sou guiado pela palavra de Deus, eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. É você se posicionar e não ceder aos desejos e às paixões da carne, mas crucificá-la em Cristo Jesus. Quantos estão entendendo? Sabe, essa é a vontade do Senhor para nós. Ele quer que nós andemos no Espírito. Para isso, nós precisamos crucificar a nossa carne. Não sermos guiados pela carne, não sermos guiados pelas nossas emoções, não sermos guiados pelos nossos sentimentos, sermos guiados pelos princípios da palavra de Deus. Eu vou te falar, vai ter dia que você vai acordar de manhã no domingo, você não vai ter vontade de ir para o culto. Sim ou não? Eu te pergunto, toda segunda de manhã você levanta e acorda morrendo de vontade de ir trabalhar? Nunca, né, Pedro? E por que você vai? É preciso. Muito mais. Mas um sustento aqui, momentâneo. Eu falo momentâneo porque todo mês é sempre a mesma coisa. Você trabalha o mês, sustenta o mês, depois segue. Quanto mais o nosso sustento e alimento espiritual eu devo fazer. Se eu levanto na segunda de manhã, sem vontade para trabalhar, mas no domingo de manhã eu vou levantar, mesmo sem vontade, Senhor, eu estou aqui. Porque eu não sou guiado pelas minhas vontades, não sou guiado pela carne, não sou guiado pelas minhas emoções. Quem decide sou eu, não são as minhas emoções. Quantos estão entendendo? Isso, deixa eu te falar, é crucificar a nossa carne. Eu não estou com vontade. Minha mãe levou a gente para a igreja dessa forma. Ela levantava a gente, vamos para a igreja. Não estou com vontade. Ela vai sem vontade mesmo. E estamos aqui, aleluia. Porque o verdadeiro cristão não é guiado pelas suas vontades, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo diz, andai no Espírito e jamais satisfarei os desejos da carne. Amém? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Vou chamar aqui o pessoal do louvor.